Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja aí na sua casa, no seu lar, onde você estiver, agora acompanhando esse nosso encontro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O fariseu virou sinônimo de hipocrisia. Isso já desde o tempo de Jesus. Nos dias de hoje também não é diferente. Quando se quer falar de hipocrisia e se falar de fariseu ou chamar alguém de fariseu, é a mesma coisa que dizer que aquela pessoa não tem uma vida que condiz com aquilo que ela fala. Mas o alerta que Jesus faz hoje para nós é interessante. É exatamente o contrário. Não é para que a gente ande observando o que fazem os fariseus. Não. Curioso que, claro, nós somos pessoas, somos humanos, e quando nós ouvimos dizer a respeito de um escândalo, por exemplo, quando envolve uma liderança religiosa, nós ficamos entristecidos porque nós tínhamos uma expectativa com relação a tal liderança e, no entanto, ouvimos falar o contrário, aquilo nos entristece. Mas o desafio de nosso Senhor hoje, o convite que Ele faz hoje, é exatamente pelo contrário. Cada um de nós deve olhar para si mesmo e buscar a sua própria santificação. Claro que nisso está aqui incluído a nossa obrigação de rezarmos uns pelos outros. Pronto, isso basta. Rezarmos uns pelos outros. Ainda que aparentemente estejamos todos bem, Deus conhece os nossos corações. Então, por que não gratuitamente rezar uns pelos outros? E quando um irmão nosso cai, uma irmã, rezar mais ainda para que se levante. Infelizmente, são tantos os maus exemplos, que esquecemos de olhar para os bons exemplos. Conheci um padre santo, aliás, eu já conheci vários padres santos, graças a Deus, conheci vários padres santos, pessoalmente falando. E este padre santo que eu quero aqui falar para vocês agora, o nome dele é Lúcio, lá da Arquidiocese de Belo Horizonte. E o padre Lúcio, um belo dia, não apareceu. E as pessoas procuraram o padre Lúcio. Onde está o padre Lúcio? Ligaram para o celular dele e o padre Lúcio não atendeu. E onde está o padre Lúcio? E aí foram até o local onde ele costumava atender as pessoas em confissão. E quando chegaram lá, o padre Lúcio estava sentado, com um sorriso sereno, com seus olhos fechados, e o padre Lúcio estava morto. Sim. Morreu santamente, porque viveu santamente. Eu sei que estamos falando de fariseus, e padre Lúcio não era um fariseu. E teve uma morte digna de um santo. E citei aqui este exemplo para dizer que devemos nós buscar, sim, a nossa santificação. A gente não deve se deixar abater pela fraqueza do irmão. Não. Devemos cuidar, sim, da nossa fortaleza, para que sejamos, então, realmente
pedra de sustentação para tantos que podem chegar a uma experiência de Deus a partir da nossa experiência de Deus. Devemos ter humildade para pedir a nosso Senhor todos os dias que não sejamos nós pedra de tropeço para ninguém, é verdade? Sim. Devemos pedir essa humildade e ter essa graça, mas devemos, antes de tudo, também, quando nos fortalecemos em santidade, quantas pessoas nós ajudamos? Pessoas que conhecemos, pessoas que não conhecemos, mas pessoas que se sentem fortes e felizes quando encontram com você. Porque você está deixando de olhar para o outro, para os tantos fariseus que infelizmente ainda existem, para cuidar de você mesmo, fortalecer a sua união com Deus. Outro ponto-chave desse nosso encontro, que eu não poderia deixar de comentar, é a respeito da reconciliação. É a respeito desse perdão mútuo que nós devemos exercitar todos os dias. Sim. Isso é muito interessante porque depois que a fumaça de Satanás entrou na igreja, essa frase não é minha, é do Papa da época, não é? João 23. Depois que essa fumaça negra entrou na igreja, muitos corações se afundaram no mal e têm grande dificuldade de perdoar. Sim, grande dificuldade de perdoar. Hoje nós escutamos falar por aí de polarização, progressistas, conservadores. Isso tudo só existe. Essas expressões passaram a existir depois que essa fumaça de Satanás entrou na igreja. Ou seja, entrou para causar divisão. E infelizmente, muitas lideranças fazem da igreja um reino dividido. E nós sabemos o que nosso Senhor disse sobre reino dividido: não subsistirá. Mas também nós sabemos o que nosso Senhor disse sobre a igreja: nunca será destruída. Nunca o inferno prevalecerá sobre a igreja. Agora é preciso que a gente esteja atentos, sim. É preciso que a gente esteja observando o que é doutrina da igreja, como a igreja tem nos orientado, o que é politicagem. Sim. Ah, Frei, mas aí seu pensamento está muito exagerado, você está, como poderia dizer, radical demais. Não é necessário política partidária dentro da igreja, porque toda política partidária segue um pensamento político, filosófico. E na medida que eu deixo o pensamento de Deus, que eu deixo de caminhar, eu deixo de pautar a minha vida sobre os preceitos de nosso Senhor, então eu estou abrindo mão da minha fé. E isso tem acontecido muito. Tantas pessoas estão dentro da igreja, mas não defendem mais Jesus Cristo. Estão dentro da igreja, mas não defendem Jesus. Defendem uma ideologia. E aí? Essa polarização, quem criou? Tenho certeza que sempre houve e sempre haverá
uma unidade em torno da doutrina da igreja, que toda ela é fundamentada na Sagrada Escritura. Mas quando nos afastamos dessa doutrina, então nós começamos a divisão. Nós? Eles? Quem? Deus o sabe. Isso é o mais importante. Deus Nosso Senhor sabe quem é que está, a partir de dentro da própria igreja, operando contra Ele, trabalhando contra Ele. Mas volto a dizer, não devemos nos preocupar com isso. Devemos nos preocupar com a nossa santificação, com a santificação do irmão, do outro. E tudo aquilo que está no Evangelho, tudo está incluído ali, na Sagrada Escritura, tudo. Então eu não preciso pegar uma cartilha política para me orientar sobre o que eu devo fazer. Que Deus, na sua bondade infinita, nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos mantenha na sua unidade indestrutível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.